Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Como foi sua noite de sono? A minha oração é que tenha sido uma noite de um sono descansado, um sono reparador, que você tenha acordado glorificando ao nome do Senhor, agradecendo a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez com vida, respirando nesse dia lindo, nesse dia abençoado que o Senhor tem preparado para nós. Nós estamos nesse manhã com palavra, nos alimentando com a leitura do Evangelho segundo escreveu Mateus. E eu louvo a Deus pela sua presença aqui. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que nos abençoe ainda mais nesse dia. Senhor meu Deus, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, te pedir perdão pelos meus pecados. Estende as tuas mãos sobre a vida de cada um que está comigo nesse devocional, nesse momento. Dá-nos um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, pela noite de sono, por esse lindo amanhecer. Senhor, continua conosco, nos abençoando. Abençoe a cada família. Senhor, visita aqueles que estão precisando de uma cura, Senhor, que estão nos hospitais, nos orfanatos. Abençoa, Senhor, visita os necessitados. Nós queremos te pedir, Senhor, a tua bênção especial na vida de cada um que nos pede oração. Senhor, estenda as tuas mãos. Tu és o Deus que faz, tu és o Deus que responde, e a tua vontade perfeita é o que nós pedimos. Toma-nos nas tuas mãos, dá-nos um dia diante de ti, na tua presença, para nos alimentar cada dia com a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Amém. Vamos ler então, se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você. Nós já estamos no capítulo de número 8. 8 é a nossa leitura nesse dia. Capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu vou ler na minha Bíblia de Estudo Pentecostal, tá bom? Diz assim, o título que eu tenho aqui é O Leproso Purificado. Jesus terminou de ensinar o Sermão do Monte, conhecido como Sermão da Montanha. Ele encerrou aquele sermão com a multidão maravilhada com os ensinamentos dele, pela sua grande autoridade. E aí, é vida que segue. Terminou o Sermão do Monte, vamos descer o monte, não é verdade? E aqui o capítulo 8 diz assim, o leproso purificado. E, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aí começa agora o centurião de Cafarnaum. Jesus desceu do monte. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado ficou
são. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. E, aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E, tendo chegado a outra margem, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Essa é a leitura, foi a leitura do capítulo de número 8 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós temos aqui diante de nós uma preciosidade de ensinamentos e de milagres que aconteceram. Nós temos aqui diante de nós a cura de um leproso assim que Jesus desce do monte. O leproso se aproxima, e interessante que lepra era e é uma coisa que ninguém quer estar junto. E aquele leproso, a Bíblia diz que ele chega e suplica a Jesus. E ele diz assim: se quiseres, podes tornar-me limpo. O leproso não queria ficar limpo? Queria, mas ele coloca tudo diante de Jesus. Se você quiser. Não quiser, não vai acontecer. E interessante que Jesus faz uma coisa, ele estende a mão, mas não podia tocar, mas ele estende a mão. Tocou dizendo: quero. O leproso não perguntou se ele quisesse, se podia fazer ele ficar limpo. Ele disse: eu quero. Fique limpo. E a Bíblia diz que o leproso ficou são imediatamente. Mas Jesus, lembra que Jesus, no Sermão do Monte, vem ensinando para não pegar glória para si? Aquele dá o exemplo. Ele diz: olha, presta atenção. Olha, não digas a alguém, mas vai primeiro e vai te mostrar o sacerdote. E apresenta a tua oferta. Para quê? Para cumprir aquilo que Moisés determinou. Jesus ensina uma grande lição. E aí, Jesus continua essa trajetória. Quando ele entra em Cafarnaum, vem quem? Vem um centurião que chega para ele e diz: Senhor, o meu criado jaz em casa.
Jesus diz, eu vou lá. Olha só, para Jesus era tudo muito fácil, e é. Eu vou lá. O centurião diz, não, peraí, não vai não, eu não sou digno disso não. Mas diz só uma palavra, bastava uma palavra. E é essa palavra que o Senhor quer dizer para você nesse dia. Fique firme. Continue servindo fielmente a Deus. Essa é a palavra para nós nessa manhã, nesse dia. E aí acontece a cura. E Jesus vê a fé daquele... E Jesus diz assim, olha no versículo 10 desse capítulo 8, que é a nossa leitura no dia de hoje. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Olha que coisa maravilhosa. E interessante que Jesus diz assim no versículo 13. Então disse Jesus ao centurião. Ele não queria só uma palavra? Então já vai. Vai, como creste, te seja feito. O que é que você está pedindo ao Senhor? Creia. Ele vai te dar. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Era somente uma palavra. Então, olha que preciosidade nós temos, que privilégio de meditar naquilo que Jesus fez e que Jesus continua fazendo. E aí, Jesus, como se não bastasse, Jesus vai e entra na casa de Pedro. E viu quem? A sogra de Pedro, jazendo com febre. Jesus vai lá, toca na mão da mulher, lá, toca na mão da sogra de Pedro, e a febre vai embora e a mulher levanta para servir. Olha que coisa maravilhosa, que festa deve ter sido. E aí, quando chega a tarde, para que se cumprisse o que fora dito, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tudo isso era para se cumprir a palavra que havia sido profetizada pelo profeta Isaías. E aí, olha que coisa interessante. E Jesus, vendo em torno de si toda a grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aí, acontece aqui no versículo 23, que Jesus apazigua a tempestade. É quando Jesus vai e dorme, e vem uma grande tempestade, e os seus discípulos ficam apavorados e vai acordar Jesus. E Jesus simplesmente, então Jesus levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aquilo ali surpreendeu os seus discípulos. Mas os seus discípulos não já vinham do Sermão do Monte, sendo orientados, não já vinham de ver Jesus curar um leproso, já viu Jesus dar uma palavra e o servo do centurião ficar curado, já viu Jesus tocar na mão da sogra de Pedro e a mulher ficar curada, e já viu Jesus ensinar aqui. Por que estavam tão abismados de ver Jesus dizer a tempestade para ficar quieto e acalmar? Nós nunca estamos satisfeitos, nós estamos sempre nos surpreendendo quando nós vemos Jesus curar um paralítico, quando nós vemos Jesus curar pessoas com câncer, chegar e o médico dizer aqui não tem nada. Nós ficamos maravilhados com aquilo. E aí, quando ele chega, ele vai, tendo chegado a outra margem, Jesus manda ir para outra margem, ele chega na província dos Gadarenos. Quando chega lá, tem 2 endemoniados que vivem dentro do cemitério e estão fazendo um estardalhaço. E os demônios se manifestam, dizem, vem fazer o que aqui? Vieste nos atormentar, e eles pedem para que sejam entre na manada de porcos. E Jesus atende aquele pedido. E isso deixa aquele lugar, o povo desesperado, e eles fazem uma coisa que nós não devemos fazer. Olha o que eles fazem. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Ao invés deles se alegrar em ver 2 homens que faziam tanto estrago naquele lugar serem livres, eles ficaram tão assustados e apavorados que eles pedem a Jesus, sai daqui, isso não vai dar certo aqui. E aí no capítulo 9, que é a nossa leitura de amanhã, nós vamos ver o que é que aconteceu com isso. Então fique com essa palavra no dia de hoje, medite. Capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Mateus, é o que nós estamos nesse manhã com palavra.
Deus continue te abençoando, tenha um dia maravilhoso. Sempre vou te pedir, deixe seu gostei, comente, compartilhe. Se não é inscrito, não é inscrita e deseja se inscrever, faça isso e ative o sininho das notificações. Deus abençoe sua vida, te dê um dia na presença de Deus.